Bom, então, eu trouxe, né, e conversei com a Maria Helena, ela me convidou para fazer essa oficina, para a gente pensar juntos possibilidades, né? Eu sei que a gente está num cenário, dentro do Conselho das Comunidades, em diferentes comarcas. Então, vocês têm diferentes realidades, né, diferentes formações, estruturas, e a minha fala é no sentido de abrir possibilidades mesmo, né, trazer o que pode ser feito, né, na implementação de parcerias para qualificar o trabalho de vocês. E aí, nesse sentido, já houve, né, a apresentação do programa Fazendo Justiça, então eu não vou me ater muito nisso. Eu só queria contextualizar o porquê, né, que essa é uma ação que se insere dentro de um dos eixos do programa Fazendo Justiça. Então, como a Valdirene expôs ontem, né, o Fazendo Justiça ele é um programa, né, implementado pelo CNJ e pelo PNUD, que tem um rol de mais ou menos 29 ações, mas que são customizadas, né, nos estados, de acordo com a realidade dos estados, e que estrutura um rol de ações para lidar, né, com os problemas estruturantes, tanto do sistema prisional como do sistema socioeducativo. E a gente tem um terceiro eixo, que é o eixo intramuros, que é um eixo que mais se correlaciona, né, com a temática dos conselhos da comunidade, sob a perspectiva do direito à cidadania, né, da pessoa privada de liberdade. Porque a participação, né, da comunidade, por meio do conselho, né, da comunidade, ele significa o exercício da cidadania. Então, o fortalecimento, né, dos conselhos da comunidade está nesse rol de ações, né, sob a perspectiva de que o conselho da comunidade é um importantíssimo, né, mecanismo de assistência, comunicação e também de defesa, né, dos direitos das pessoas privadas de liberdade. Aí são 3 principais perspectivas dentro do Fazendo Justiça no fortalecimento dos conselhos da comunidade. Então, primeiro foi, né, que já foi realizado, que foi a realização de um panorama nacional, né, da situação dos conselhos. E aí isso foi bastante trazido nas falas de ontem, do quanto o Paraná é um estado que ele se destaca pelo número e pela estruturação, né, dos conselhos aqui. A gente tem estados que ainda é muito incipiente, né, a implantação, enfim, dos conselhos. Outra ação que está previsto, né, outro pilar que está previsto dentro do Fazendo Justiça é a qualificação, né, dos conselheiros e conselheiras. Então, esse encontro, essa fala, entra muito, né, nesse rol dessa ação, e o estímulo à instituição de novos conselhos. Então, a construção das estratégias, né, de participação social, ela tem que perpassar a construção e o acesso às políticas. Então, a fala das parcerias, né, dessas possibilidades de parcerias, elas visam justamente garantir isso, né, que o Conselho consiga construir e garantir o acesso das pessoas privadas de liberdade aos distintos, né, e diversos direitos da população prisional. E esses direitos têm que garantir, né, tem a sua finalidade principal de garantir a inclusão, né, e a reinclusão social dessas pessoas. E aí o tema, né, do encontro aqui é justamente as políticas penais. E aí, para operacionalização, né, e para a implementação dessas políticas penais, é imprescindível, né, que parcerias sejam feitas. E aí eu queria trazer esse aspecto principal, que é o da participação social. No sentido de que a gente sabe, né, que dentro do rol, enfim, de ações, né, e objetivos, finalidades do Conselho da Comunidade, está, né, a prestação de assistência ao preso, a questão da própria fiscalização, né, dos estabelecimentos prisionais, mas há a necessidade, né, de que as atribuições do Conselho ele consiga ampliar, né, as suas atribuições
a partir da perspectiva da participação social, né? Considerando a participação social, que é fundamental, né, sob a perspectiva das políticas penais. Então, é nessa perspectiva que a gente pensa a ampliação, né, e a implementação de políticas penais e a formulação das parcerias. E aí, eu ia trazer justamente que cabe, né, ao poder público recorrer à comunidade para a cooperação, não só nessa perspectiva da assistência, que a gente sabe que é algo que demanda infinitamente muito, né, mas na própria implantação e implementação das políticas públicas, né. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer, que é algo que foi trazido pelo Felipe ontem, é a implementação na instituição dos fundos municipais para políticas penais. Isso porque a gente sabe que não tem como a gente falar, né, na perspectiva do Conselho da Comunidade, implementar, enfim, pensar, né, a implementação, a execução de políticas penais sem uma estruturação. Né? Não tem como a gente pensar sem um espaço adequado, sem um número de profissionais adequados. E o Fundo Municipal, né, de Políticas Penais, ele tem como uma das suas possibilidades de aplicação de recurso justamente o direcionamento para os conselhos da comunidade. E é nessa perspectiva que eu trago a possibilidade de uma parceria, né, aqui, que seria a necessidade de articulação, né, com o Poder Executivo Municipal para a implantação dos fundos para o Fundo Municipal de Políticas Penais. Então, o que é, né, um fundo público? O fundo público ele é justamente uma ferramenta de descentralização de recurso destinado para uma finalidade específica. E o Fundo Municipal de Políticas Penais ele é a descentralização, né, ele é a municipalização fundo a fundo do Fundo Penitenciário Nacional, que foi instituído, né, em 1994 pela Lei Complementar número 79, e que ele tem como finalidade, né, proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e os programas de modernização e aprimoramento do sistema penitenciário nacional. Esse fundo ele ficou muito tempo contingenciado, né, ele ficou, desde que ele foi instituído, e até mais ou menos 2017 ele tinha ficado contingenciado. Quando ele foi descontingenciado, nesse ano de 2017, ele tinha cerca de R$1 bilhão. E aí ele começaram a fazer, de fato, o repasse desse recurso. E uma dos seus artigos, né, nessa lei complementar, prever justamente a aplicação, né, desse recurso nos municípios para a implementação de programas destinados à reinserção social de presos, internados e egressos, assim como o programa de alternativas penais. Então, o que pode ser desenvolvido com esse recurso? Né? No que esse recurso pode ser aplicado? Justamente isso, programas, né, no município que sejam voltados, né, para a integração, reintegração social das pessoas privadas de liberdade, internadas, egressos, familiares e programas de alternativas penais. E aqui eu quero justamente trazer possibilidades dentro dessa perspectiva, né? Como aplicar, por exemplo, como utilizar, tudo bom, Carol? Como utilizar esse recurso, né, para, por exemplo, alternativas penais. Existe uma parte dessa política, né, que ela é implementada, gerida, enfim, administrativa pelos estados. Mas todos os equipamentos e a própria execução dessas políticas ela se dá no município. Então, diversas são as possibilidades da utilização desse recurso de forma municipalizada. Dentro da política de alternativas penais, então, eu trago a primeira possibilidade para vocês, que seria justamente a criação, né, por meio do município, e gestão da Central Integrada de Alternativas Penais.
Esse é o equipamento, né, previsto pela Política Nacional de Alternativas Penais para implementação e execução de alternativas penais. E ela se dá, como eu já disse, né, no âmbito do município. Então, ele pode ser, né, implementado, enfim, por meio desse recurso, no município, por exemplo, né, a partir da contratação de uma instituição que faria toda a gestão e implementaria essa central integrada. Também, para a proteção, a implantação desse atendimento de proteção social prévia e posterior à audiência de custódia, que a gente chama o equipamento, né, dentro da política como a PEC, que é esse atendimento, e também é um equipamento, né, composto por equipe multidisciplinar, enfim, que faz essa coisa. Outra possibilidade é justamente a implementação de projetos e práticas de justiça restaurativa. E aqui não se restringe às alternativas penais, né? Aqui as práticas restaurativas elas podem ser, né, aplicadas, enfim, gestionadas tanto no âmbito de alternativas penais como dentro, né, ainda diversas possibilidades do sujeito quando ele ainda está intramuros e também na perspectiva de quando o sujeito sai, na política da pessoa egressa, né, a partir dos atendimentos em grupo, enfim, a possibilidade dessa aplicação, ampliando aqui o escopo, né, da justiça restaurativa para práticas restaurativas. Também a partir do desenvolvimento de serviços, né, de acompanhamento das medidas protetivas de urgência, tanto das pessoas, das mulheres que estão, né, em situação de violência doméstica, quanto para a responsabilização, né, de autores de violência. Outra possibilidade que o fundo prevê é a política de atenção à pessoa egressa do sistema prisional. A política ela prevê a criação, né, do equipamento que é o escritório social. A gente já falou um pouco aqui, né, acho que o Felipe, a Adriana também falaram, de que o nosso Estado, em que pese haver, né, um equipamento instituído, né, pelo Departamento Penitenciário, denominado escritório social, o Conselho Nacional de Justiça não reconhece, né, como um equipamento que está de acordo com as diretrizes, né, do Conselho. Isso porque ele tem as suas atividades, né, a sua ação, o escopo de ação distinto daquele previsto pela política. Em que sentido, né? Acho que já foi um pouco falado isso, mas é bom reforçar. Porque a pessoa egressa, que acessa o escritório social, ela acessa um equipamento não para ter um controle, né, ali das condicionalidades ou um controle jurídico. O equipamento do escritório social ele visa fazer, a partir da visualização, né, do entendimento do sujeito enquanto um sujeito de direitos, né, ele visa olhar o sujeito na sua integralidade e fazer, né, o acompanhamento desse sujeito para a rede, né, para o atendimento sob essa perspectiva da ótica, né, multidisciplinar, biopsicossocial, que vai além, né, e não entra nesse mérito ali das condicionalidades impostas pelo Poder Executivo, que isso é competência do Executivo e que pode ser atribuída, né, do Judiciário, que pode ser atribuída ao Executivo. Então, uma possibilidade de implementação dessa política, e a política de atenção à pessoa egressa, ela vai além também do escritório social. Então, para além de implantar, né, o escritório social, é justamente fazer a formação, por exemplo, né, dos trabalhadores que atendem na rede. A gente sabe o estigma que há da pessoa que sai, né, do sistema prisional. Então, o processo de formação dos trabalhadores, né, das redes dos serviços municipais, ele é extremamente importante, porque esse sujeito ele tem o direito de acessar. E, muitas vezes, a gente vê que são criados empecilhos, enfim, para que esse sujeito não acesse a rede, né, do município. Então, esse processo de sensibilização, de formação, e até do conhecimento, né, das vulnerabilidades específicas desse público, ele é assim de suma importância. Também o fomento, né, a formas de solução de conflitos que sejam distintas da justiça criminal. E aqui também entra, por exemplo, né, a mediação, a justiça restaurativa. E também aqui entra, de novo, a formação em práticas restaurativas que eu falei no slide anterior.
Uma possibilidade e uma necessidade também é a questão da garantia, né, do transporte. A gente sabe que muitas vezes o sujeito, e a gente sabe também que o Conselho da Comunidade muitas vezes já faz isso, né, do sujeito que sai do sistema prisional e ele não tem nem sequer, né, uma passagem para voltar, enfim, para o seu município. E isso pode ser feito mediante, né, o fundo e mediante também o estabelecimento de um fluxo. Eu acho que aqui em Foz, que já nos falaram que há, né, uma parceria com o município. Acho que é uma das coisas que vocês podiam falar quando a gente abrir, né, que há ali uma parceria com o município para garantir a gratuidade, né, desse transporte do sujeito que está saindo do sistema prisional. Outra possibilidade é justamente ações que garantam o direito de acesso à informação, né, do contato com a justiça, para que conheçam as redes de serviço municipal. Muitas vezes o sujeito sai do sistema prisional e até que ele, né, enfim, está entrando, ou quando ele está lá dentro mesmo, ele não sabe quais são, né, os serviços que ele pode acessar. E aí o direito à informação é um direito que às vezes a gente negligencia, mas é um dos direitos mais fundamentais, né? Não tem como a gente pensar o acesso aos serviços sem o mínimo conhecimento de quais são esses serviços. Também, né, criar as condições ali das instituições de acolhimento para as crianças e adolescentes, né, que fiquem separados das mães e pais presos, para garantir o direito, né, convivência familiar. E os programas de trabalho para contratação. Eu não coloquei aqui, mas uma ação que a gente tem trabalhado no âmbito estadual e que também há previsão e a possibilidade de articulação no âmbito municipal é a articulação, né, para a publicação de leis municipais que garantam cotas legais dentro dos contratos da administração pública para a contratação de pessoas presas, ou egressas, né, ou monitoradas, enfim, pelo poder público. Há um decreto nacional que prevê essas cotas legais, e aí muitos estados publicaram leis nesse sentido também para ter esse rol, né, essas cotas, nos contratos celebrados pelo Estado. Então, é algo que a gente está articulando no âmbito estadual e que pode ser articulado no âmbito municipal. Isso porque a gente sabe que as vagas de trabalho elas já são escassas, né? Elas são escassas, enfim. A realidade do desemprego ela é uma realidade nacional, né? E ainda pensando nas pessoas que estão, né, privadas de liberdade, em monitoração, egressas do sistema, que carregam esse estigma, enfim, há maior dificuldade ainda dessas pessoas na inserção no mercado de trabalho. Então, se a gente consegue garantir, e como que funcionam essas cotas legais? Todos os contratos celebrados pela administração pública que tenham um mínimo, né, de pessoas contratadas naquele contrato, elas prevêem uma porcentagem de vagas que devem ser destinadas para as pessoas presas, egressas, no sistema prisional. Então, por exemplo, ela varia, acho que, de 4%, 5% a 6%, de acordo com o tamanho dos contratos. Depois eu vou deixar essa apresentação, né, no site da FECOMPAR, e eu já deixei linkado todos os acessos aos materiais para que vocês possam clicar e direcionar direto à página do CNJ, que tem todos esses materiais. E dentro desses materiais, a maior parte dos materiais, como eu vou mostrar para vocês, ele já tem todas as minutas. E aí vocês acessam e não precisam ficar, né, enfim, elaborando do zero. Já tem as minutas desses projetos de lei, enfim, dessas parcerias, esses instrumentos. Outra possibilidade da aplicação do Fundo Municipal é na perspectiva da política de desinstitucionalização de pessoas submetidas à medida de segurança. Aqui no Paraná, a gente sabe que as medidas de segurança elas são todas concentradas no complexo médico penal. Mas há hoje um movimento justamente de descentralização, né? Porque o complexo médico penal ele está já há algum tempo, né? Mas assim num estado que não tem como mais essas pessoas permanecerem lá. Então há um movimento, né, do GMF, também, enfim, do Poder Executivo de tentar tirar essas pessoas de lá e que a gente comece de fato a executar, né, a medida de segurança de forma descentralizada e sob a perspectiva antimanicomial, né, que é uma perspectiva que ela
já é uma realidade numa política nacional e que o nosso Estado ele não implementou dessa forma. Quando a gente vê as pessoas que estão ali, né, dentro do CMP, a gente vê que, de fato, o que ainda se aplica ali é uma política manicomial. Então, a gente está tentando, né, implementar isso, e é importante que isso seja feito, né? Por exemplo, a gente sabe que tem, para as pessoas que estão, né, em atendimento ambulatorial, que ainda são encaminhados, por exemplo, para o CMPRE, para ser feito o exame, né, de cessação de periculosidade. E não tem nenhuma necessidade, né, de ir ao CMP para fazer isso. A pessoa pegar lá no interior do Estado e até o CMP, a fila é gigantesca. Se não me engano, agora eles estão marcando só para final de 2023 esse exame. E isso é uma necessidade que isso seja feito dentro da realidade do sujeito, né? O próprio médico do SUS, o médico do CAPS que acompanha esse sujeito, o médico que tem um maior contato, ele tem a capacidade, ele tem a habilidade, ele tem a competência para fazer isso também. Então, também é uma necessidade de uma formulação, enfim, dessas parcerias, dessa articulação, estabelecimento de fluxo, né, para agilizar justamente essa possibilidade. E aí tem um rol bem taxativo, né, dentro da nota técnica que fala do Fundo Municipal, do CNJ, que fala justamente sobre a política de participação e controle social por meio do Conselho da Comunidade. Então, há a possibilidade de justamente incidir, né, e a aplicação desses recursos para os conselhos da comunidade. E aí a nota técnica ela traz algumas possibilidades, né? Por exemplo, é a estruturação física, né, física e material do conselho. A gente sabe que tem uns conselhos, principalmente das comarcas maiores, que acabam tendo um montante de recurso das penas pecuniárias que é suficiente para a sua estruturação. Mas tem comarcas menores que isso não é uma realidade. Então, o fundo acaba podendo vir, né, como complementação desse recurso para a estruturação, porque é necessário que o conselho esteja bem estruturado para a gente pensar a sua atuação em qualquer escopo, né, inclusive das suas finalidades básicas, né, e que seja prestação de assistência, fiscalização, e que seja, né, a ampliação, que seria a aplicação e a implementação das políticas penais mesmo. Então, a primeira possibilidade é justamente a utilização dos recursos para apoio, né, às atividades com a cessão de espaço, equipamento de trabalho, transporte, e o próprio apoio administrativo. Também a utilização do incentivo da articulação com os demais conselhos municipais e com as organizações, para realizar consulta, audiência pública, justamente na área de políticas penais, para conhecer, né, enfim, ampliar o debate ali da sociedade mesmo, no que se refere a esse público que é o nosso público-alvo. Então, a articulação dos conselhos com os municípios e regiões que integram, né, a comarca. Então, a partir do quê? Das estratégias intermunicipais, atenção a essas pessoas que estão em privação de liberdade. Muitas vezes pode ser que o sujeito não esteja naquela comarca, mas a família desse sujeito é da comarca, então também, né, a necessidade de atenção a essas pessoas. Aqui entra de novo a necessidade de capacitação. A gente sabe que há uma rotatividade também, né, dos conselheiros, então a formação ela tem que ser e deve ser contínua, além dos próprios outros agentes públicos municipais que trabalham, né, na área, enfim, da justiça criminal. E aí das campanhas na mídia local, né, para diminuição de estigma, discriminação, a própria sensibilização, essa comunicação com as pessoas. Então, como que pode ser acessado esse recurso, né? Eu trouxe todas as possibilidades e como que ele pode ser acessado. Então, para acessar esse recurso, os municípios têm que criar um fundo específico. Dentro desse fundo específico, há necessidade de duas prerrogativas, né? A primeira é que essa lei que cria o Fundo Municipal de Políticas Penais, ele institui um comitê gestor. Esse comitê gestor ele é formado, por exemplo, pelos conselhos da comunidade. E é esse comitê gestor que delibera sobre a utilização dos recursos. Então, o comitê gestor que vai elaborar os projetos, discutir quais são as ações prioritárias do município, no que esse recurso precisa e deve ser utilizado. E dentro dessa necessidade para a instituição dos fundos municipais, há também
a necessidade de que exista uma unidade prisional naquele município. Então, são duas necessidades para instituir, né? Que tenha um comitê gestor instituído por lei e que o município tenha uma unidade prisional. E aí, para isso, é necessário que essa lei seja aprovada. Então, a gente sabe que, principalmente, né, na atividade de vocês acabam tendo muito contato, né, e não tem como ser diferente, com o Poder Executivo. E é o Poder Executivo Municipal que aprova, né, e pauta essa lei. Então, a apresentação, a necessidade da apresentação desse projeto de lei, e a nota técnica, ela já traz um modelo pronto de projeto de lei, que ele só precisa ser customizado, basicamente, com o nome do município. Vocês vão ver, eu vou mostrar ali para vocês. Então, a articulação, o que vocês podem, né, e deve ser feito? Articulação com algum vereador, articulação com o próprio prefeito, apresentar essa nota técnica, falar sobre a importância disso, desse repasse fundo a fundo, desse recurso que existe, e a previsão desse repasse ele é anual. Então, esse ano vai acontecer o primeiro repasse, mas na maior parte, né, dos municípios. A gente, no Paraná, tem um município que tem o fundo municipal instituído, que é Guaíra. Mas, a partir da decorrência, né, do ano que vem, que os fundos forem sendo implementados, há a previsão, né, de apresentação dos projetos e a utilização, a partir do ano que vem, daí, desses recursos. Então, esse é o fluxo, né, a apresentação do projeto de lei pelo prefeito ou prefeita à Câmara Municipal, que deve aprovar, né, a Câmara Municipal aprova esse fundo, e, na sequência, é sancionado pela própria autoridade máxima do Poder Executivo Municipal. Agora, e os municípios que não têm estabelecimento penal, ele pode instituir? Pode, mas aí ele não vai receber recurso do FUNPEN. Ele pode ter outras formas de arrecadação de recurso. O próprio Fundo Municipal de Políticas Penais, além do FUNPEN, ele prevê, né, a arrecadação de outros recursos, de outras dotações orçamentárias, como vocês vão ver depois ali. Então, esse é o anexo 1 dessa nota técnica. Dentro da apresentação, eu já deixei linkado. Então, quando vocês acessarem a apresentação no site da FECOMPAR, quando vocês clicarem aí em cima, ele vai direcionar vocês para a página. E aqui, como vocês podem ver, já é um texto que está pronto, já tem todas essas prerrogativas, já tem a instituição no modelo de comitê gestor, como que vai se dar o repasse, no que é aplicado e tudo mais. Então, essa articulação ela fica bem fácil, né? A proposição é o mero encaminhamento desse material e essa articulação que é necessária daí para... Ontem mesmo nós fizemos, né, uma reunião com o prefeito aqui em Foz, a gente aproveitou um momento de almoço para agendar com ele, e a gente justamente apresentou o fundo, né, falamos sobre a importância, falamos sobre desse repasse, e ele sinalizou já positivo, ele falou, eu acho que a gente consegue publicar ainda esse ano, né, essa lei. Então, como é um recurso que vem, é muito difícil que encontre alguma resistência, diferente, por exemplo, das cotas legais, né? Isso é uma pauta que, às vezes, você encontra resistência, tipo, não tem nem vaga, né, para o, entre aspas, o cidadão de bem, você ainda vai determinar a vaga para a pessoa que está... Então, ainda tem, né, nas câmaras municipais e também no âmbito estadual e nacional, enfim, alguns vereadores e deputados que se opõem, mas essa pauta dificilmente vai ser oposta, né, porque é uma pauta que vem um recurso de fora para a implementação de políticas que o próprio município sente necessidade de ser implantada. Então, essa é uma primeira ação que eu queria trazer para vocês como possibilidade de parcerias e qualificação do trabalho do Conselho da Comunidade, que é a implantação aí dos fundos municipais. Agora eu quero falar um pouco sobre as possibilidades, né, de parceria no âmbito das alternativas penais. Pelo levantamento que a Marilena me passou, a gente tem cerca de 90 conselhos da comunidade no estado do Paraná que já, de certa forma, trabalham com alternativas penais. Essa fala, né, e essa possibilidade em alternativas penais, queria começar dizendo que ela não é uma fala que visa substituir, né, e visa sobrepor a atribuição do Poder Executivo em implementar e executar a política de alternativas penais. Mas o fato é que a realidade hoje, né, que a gente tem, e principalmente que vocês certamente sentem na ponta,
é que o Conselho acaba, né, atendendo, muitas vezes, alternativas penais. Então, a gente precisa pensar como alinhar essa atuação do Conselho da Comunidade à política nacional, que foi estruturada, né, que é a política nacional de alternativas penais. E aí, esse é um manual que também está, quando vocês clicarem, eu imagino que muitos de vocês também já conhecem, mas, enfim, quando clicarem, direciona diretamente lá. Esse é um manual que ele traz orientações gerais, né, para que os governos, em parceria com o sistema de justiça e a sociedade civil, consigam implementar a política de alternativas penais. E essa é uma política que ela tem como sua finalidade precípua a redução da população carcerária. A gente não pode esquecer isso, né, de vista. Essa é a finalidade dela, que a gente tenha medidas que sejam alternativas à privação de liberdade. Especialmente porque dos grandes direitos que são violados, e aqui falo em âmbito nacional mesmo, é a questão da superpopulação, né, carcerária. E não tem como a gente pensar a garantia de nenhum direito, população carcerária, socioeducativa, enfim, se a gente não pensar a adequação desses espaços aos seus números, né, reais. Então, essa é uma política muito importante e que está dentro do rol do Fazendo Justiça na porta de entrada, mas que ela impacta todo o ciclo penal, né? Muitas vezes, a qualificação desse atendimento inicial, né, da pessoa que está em alternativas penais, ela impacta, né, o sujeito para que ele não entre, né, feito de forma adequada para que ele sequer entre no sistema, né, justiça, do sistema de privação de liberdade. Isso é justamente a finalidade e o objetivo dessa estruturação. Então, a aplicação da alternativa penal ela não é uma mera execução de pena, mas ela é a efetividade das redes sociais. A maior parte das políticas penais, se não todas elas, prevê, né, a articulação de rede, prevê o trabalho em rede. Isso é indispensável, isso é imprescindível para a gente pensar a implementação de qualquer política. Então, a gente só vai conseguir, de fato, né, efetivar uma política de alternativa a partir da efetividade e da constituição dessa articulação adequada das redes sociais, e que são bastante amplas. Às vezes, a gente fica vendo um pequeno aspecto das redes sociais, mas as redes elas são muito mais amplas. E o que envolve, né, isso? A construção, justamente, de pactos, rotinas de trabalho e aí as parcerias. Então, é necessário que, para a gente pensar alternativas penais, que a gente construa, né, um espaço e que abarque as diversas modalidades de alternativas. Às vezes, a gente fica focado em uma única alternativa, por exemplo, né, prestação de serviço à comunidade, mas tem várias outras alternativas que podem e que devem ser, né, pensadas. Então, esse é um material, né, dentro do Fazendo Justiça, que ele prevê a formalização de um modelo de gestão. Mas ele não pode, né, e não tem a finalidade de limitar, né, as possibilidades. Até porque a gente sabe que existem diversos arranjos municipais que já funcionam muito bem em termos de alternativas penais e que foram arranjos muito criativos, né, dentro da realidade de cada município. Então, em que pese se sugerir, né, e aqui se estabelecer um modelo de gestão, o material ele deixa bem claro no sentido, né, de que a ideia não é obstruir a potência criativa e a experimentação propositiva que já existem. E aí é nesse sentido que eu quero fazer essa fala em termos de alternativas penais. Que a ideia aqui é que a gente utilize, né, o que já está dando certo, mas que a gente consiga dar um direcionamento mais claro, né, e mais adequado ao que está posto enquanto política nacional. O Conselho da Comunidade, né, e essa atuação do Conselho da Comunidade, ele se enquadra muito no princípio número 29 que está posto nesse manual, que é justamente a garantia da participação social nas alternativas penais. E aqui eu trago a importância da gente pensar que a participação social ela não se dá, nesse aspecto, somente na fase da execução das penas, mas também que seria, né, tipo o acolhimento, o cumprimento, enfim, a inclusão, mas também na própria concepção da política penal de alternativas. É importante que o Conselho esteja envolvido nesses locais, né, de deliberação, de gestão, de formulação,
esses lugares mais críticos de se pensar em implementar a política de alternativas penais. E aqui eu trago justamente como se dá, né, o sistema de alternativas penais. Ele é composto pelos entes federativos, pelas entidades parceiras, pelo sistema de justiça e pela sociedade. E aí, tanto na inclusão como no acompanhamento, faz necessário a gente pensar, né, a interinstitucionalidade, a interdisciplinaridade e a participação social no contexto das alternativas penais. E aí, além, né, dessa concepção, é necessário que a gente pense também, né, nos mecanismos de controle social, que está também no escopo, né, da finalidade do objetivo dos conselhos da comunidade. E como que isso se dá, né? Como que se dá essa participação social, esse controle social, esse caminhar junto ali na implementação e no pensar a política, por meio de conselhos, comitês, comissões, grupos de trabalho e outras estruturas coletivas. Também eu quis trazer uma diretriz específica trazida, né, ali no âmbito das alternativas penais, que é a diretriz número 17, né, que traz a necessidade do Poder Executivo, mas articulado, né, com o sistema de justiça e a sociedade civil, na busca na construção dessas redes amplas de atendimento e assistência social. E aí o Conselho da Comunidade ele faz parte, né, dessa rede. E aí, justamente na inclusão dessas pessoas, a partir das demandas acolhidas e sentidas, na aplicação e execução dessas alternativas penais. E aqui eu trago essa rede ampla, principalmente nas seguintes áreas: de assistência à saúde, né, para usuários de droga, álcool e outras substâncias psicoativas, na área de saúde mental, na área de trabalho, renda e qualificação profissional, na área de assistência social, assistência judiciária, e o desenvolvimento, produção, formação e difusão cultural, principalmente para o público jovem que está em alternativas penais. Então, uma instância que é proposta pela gestão de alternativas penais, pelo Manual de Gestão de Alternativas Penais, é a instituição de grupos gestores. Em âmbito estadual, já há, né, uma minuta pronta de instituição do Comitê Gestor Estadual de Alternativas Penais, mas o manual ele fomenta, né, ele deixa claro que haja a criação desses grupos gestores municipais. E esse justamente vai ser, né, o lugar de participação, né, do sistema de justiça, do poder público e da sociedade civil na promoção desses programas e difusão dos métodos, sensibilização da política de alternativas penais. E aí eu queria trazer a necessidade, né, de que a gente institua as parcerias, né, no âmbito de alternativas penais, que se dê justamente na instituição dessas redes. Então, a rede de alternativas, né, penais, ela é composta por deve ser composta por diversas entidades públicas e privadas, principalmente em duas frentes, tanto no acolhimento, né, como na inclusão das demandas sociais. E é importante que essas redes elas caminhem de forma conjunta, senão a gente não consegue atingir o objetivo da alternativa penal, né? E eu acho que isso é muito importante que se fale, porque muitas vezes a gente fica com o foco na execução, no mero encaminhamento do sujeito, né? O sujeito vem, assina uma lista, vai, assina outra lista, e isso não é alternativa penal. Alternativa penal é justamente a gente olhar para o sujeito na sua integralidade. E a sua integralidade é muito mais complexa, né, do que a execução, a assinatura e o encaminhamento. É importante que a gente faça o devido acolhimento, né? O devido acolhimento conheça esse sujeito na sua integralidade. E que aí, a partir desse conhecimento e esse acompanhamento do sujeito, seja feita a inclusão das suas demandas, né? Então, nas redes de saúde, educação, renda, trabalho, moradia, programas e projetos. E, para isso, é muito necessário que seja feito o mapeamento da rede. E aí pode ser que eu esteja... a gente já conhece a rede, né? Especialmente nos municípios pequenos, mas a gente precisa olhar para os aspectos mais subjetivos do sujeito. Por exemplo, a gente começou no Estado a implementar uma política de atenção às vítimas de crimes e atos infracionais. E aí a gente começou a pensar isso, e vamos implementar, e vamos fazer o serviço, e vamos formular o equipamento e tudo mais.
Mas chegou um momento que a gente viu que essa população, que a gente estava chamando, né, de um grande grupo de vítimas, né, ela era uma população muito heterogênea. Né? A gente tinha ali a vítima que era uma vítima de uma violência doméstica, a gente tinha uma vítima de abuso sexual, a gente tinha uma vítima, enfim, de diversos e distintos crimes e de pessoas que tinham perfis muito específicos, né? De injúria racial, do público LGBTQIA+, do idoso. E a gente falou, mas a gente está pensando na implementação de uma política, mas a gente conhece a nossa rede de atenção a vítimas? E a gente percebeu que a gente não conhecia. A gente estava ali num grupo que acaba sendo o grupo que a gente sempre estava falando, né? O Sistema de Justiça, o Ministério Público, a OAB, a Rede de Saúde, a Assistência Social, Fazendo Justiça. E a gente falou, mas quantas outras instituições estão já fazendo esse trabalho e a gente não sabe? Então, nosso primeiro papel foi justamente instituir, e a instituição e a implementação, por exemplo, dos escritórios sociais, ela prevê isso, o mapeamento da rede, e isso é necessário em toda a política penal, que seja feito o mapeamento. E, às vezes, o mapeamento vai além daquela comarca, né? Porque vai além daquele município, vai além daqueles parceiros que já se conversam, que já se conhecem, mas que justamente visam atender essas subjetividades, né, esse público mais específico e que tem demandas específicas. Então, é necessário que a gente realmente pense a rede, que, em um primeiro momento, seja o mapeamento dessa rede, para conseguir olhar, de fato, o sujeito nessa integralidade. E aí a gente descobriu tantas instituições que já faziam um trabalho que a gente queria fazer com muito mais know-how do que a gente estava pensando em fazer. Então, é muito importante que também se coloque, né, nesse lugar de sujeito que não conhece, né, tudo, não conhece toda a rede. E aí um grupo que era de, enfim, 5, 6 pessoas se tornou um grupo enorme, que, de fato, dá muito mais trabalho você gestionar e você debater num grupo maior, mas eu acho que é necessário a gente pensar a pluralidade de atores e a pluralidade da rede. Então, dentro da perspectiva, e para, né, melhorar essa capacidade e sensibilidade na execução da alternativa e a inclusão social, o manual ele prevê, por exemplo, né, essa visita de acompanhamento periódico às entidades que recebem as pessoas em alternativas penais. Não é só fazer um encaminhamento, é necessário que seja feito esse acompanhamento da instituição para além do sujeito. Contatos periódicos por telefone, e-mail e outros meios possíveis a esse sujeito. A participação em eventos e outras atividades promovidas pela rede. A realização de seminários e encontro, justamente para fazer a parte de formação, de articulação. E essa rede, é muito importante isso, essa rede ela tem que ser protagonista e não coadjuvante do processo de execução. É importante que se entenda a alternativa penal como uma política que ela é da rede, ela não é de um ente específico, de uma instituição específica, mas ela é dessa rede. Até porque isso faz muito sentido daí na questão do encaminhamento, da inserção do sujeito, né, nessa rede. E aí, justamente, o trabalho em rede ele pressupõe, né, a construção e participação ativa, né, de fluxos, rotinas e tudo mais para o cumprimento, acesso e garantia. E aí é isso, a ampliação dessa rede, né, para que seja composta por equipamentos públicos, instituições e de diversas áreas, justamente para que se possibilite o atendimento de forma integral e que se garanta o acesso, né, aos direitos fundamentais. E eu trouxe, né, ali um pouco do que se pensa, enfim, a necessidade, né, dessa busca ativa por outras redes quando se faz necessário. E aqui também traz um rol, né, enfim, de possibilidades e de acesso a serviços a esses diferentes atores da rede. E com as Aí o que eu queria trazer para vocês também é que justamente o manual ele já traz, né? E esse estabelecimento de parcerias é importante, muito importante que ele seja formalizado. Especialmente a gente pensando a rotatividade, né? A gente só pode instituir de fato uma política pública quando essa política pública ela é formal. A gente tem que sair desse caráter da pessoalidade que se dá muitas vezes, né? Enfim, na esfera pública. Então, o manual ele traz, por exemplo, um instrumento que é muito importante que ele seja formalizado na ponta, que é justamente o termo de cooperação.
e traz um modelo de termo de cooperação que também vocês facilmente acessam e tudo mais, para fazer, né, essa cooperação e essa formalização dessa parceria com as entidades, com as instituições, enfim, com os diferentes atores da rede. E aí tem diversos outros formulários, né, que já têm modelos prontos, que podem e devem ser utilizados por todos os parceiros da rede de alternativas penais. Então, também já deixei linkado, quando vocês clicarem ali, vocês já vão entrar direto nessa parte, que são os anexos, enfim, do manual, que trazem todos esses modelos que podem e devem ser utilizados quando a gente fala em alternativas penais, tanto para a celebração das parcerias, como para o próprio atendimento do sujeito. Ali tem a questão da rotina, tem os formulários ali do primeiro atendimento, e que ampliam esse olhar, né, no acolhimento e tudo mais. Bom, em alternativas penais, era isso. Outra possibilidade de parceria que eu queria trazer, né, para os conselhos é justamente a implementação, né, a execução, enfim, de práticas sociais e educativas para a remissão de pena. A gente tem 3 atos normativos que disciplinam e que tratam sobre a implementação, enfim, a regulamentação das práticas sociais e educativas para a remissão de pena. E aqui o Conselho da Comunidade ele é muito importante, justamente, se a gente for pensar na implementação dessas práticas sociais e educativas, justamente na parte de participação social, né? E também deixei linkado, depois vocês acessam, eu não vou entrar enfim, me deter tanto a cada uma dessas normativas, mas elas trazem exatamente toda a disciplina que trata, né, das práticas sociais e educativas para a remissão de pena. E aí, queria falar primeiro sobre a questão da própria resolução, né, 391 de 2021 do CNJ, que ela estabelece justamente os procedimentos e diretrizes, né, a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remissão de pena por meio de práticas educativas nas unidades. E aí eu queria falar o que são, né, práticas sociais e educativas. E aqui, principalmente, não as escolares, porque as escolares são aquelas, né, que são fornecidas, enfim, providas pelos órgãos, enfim, formais de educação. Mas as práticas sociais e educativas não escolares são aquelas atividades de socialização e de educação não escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares. Então, elas têm natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, e que têm que estar alinhadas com o PPP das unidades prisionais, né? E que podem e devem ser executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas e privadas, pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim. E aqui entra uma possibilidade de parceria, justamente, do Conselho da Comunidade com o poder público, que é a realização dessas atividades, dessas práticas sociais e educativas não escolares nas unidades prisionais. A Marilena me trouxe também que já tem vários conselhos da comunidade que fazem, né, essas práticas, mas que muitas vezes não são formalizadas. Então, às vezes, tem práticas que vocês já fazem dentro das unidades prisionais, que os presos e presas já participam, mas que ainda não possibilitam o direito à remissão de pena porque não está formalizado. Então, é importante que a gente pense a formalização e que essa participação, né, garanta esse direito. E aí, o que precisa, né, para essa formalização, para que essa prática, de fato, venha a ser, né, uma parceria que garanta o direito à remissão? Primeiro, um projeto. Né? É necessário que a entidade faça um projeto e que tenha os seguintes requisitos. Né? Primeiro, que se especifique justamente qual é a modalidade de oferta, se vai ser presencial, se vai ser à distância, que tenha a indicação de quem que é a pessoa ou a instituição responsável para executar e quem vai acompanhar, né, essas atividades desenvolvidas, quais são os objetivos propostos por essas práticas, quais são os referenciais teóricos e metodológicos
dessas práticas, qual vai ser a carga horária e o conteúdo, como que vão se realizar o registro de frequência, e é imprescindível que a gente pense no registro de frequência e que esse registro de frequência contenha a carga horária, né, que o preso ou presa participaram, porque senão não tem como a gente pensar em remissão de pena, e o registro de participação. E essa participação, é importante que a gente coloque isso, essa participação nessas práticas sociais educativas, ela enseja a remissão de pena na mesma medida que as atividades escolares. Então, ela tem, né, é uma prática, né, enfim, são práticas extremamente importantes que sejam implementadas. E aí eu queria trazer que é muito importante que isso seja feito, porque exatamente o DPEM, né, nacional, ele fez um levantamento e ele viu que não são atividades, né, que estão de forma muito presentes e nem sistematizadas nas unidades prisionais. Então, por isso que ele trouxe que elaborou essa outra nota técnica, que é uma das normativas que está linkado ali para vocês acessarem, caso vocês ainda não tenham, enfim, acesso, e que justamente se propõe, a partir dessa nota técnica, superar, né, essa baixa incidência de atividades ali de esporte, lazer e cultura que acontecem nas unidades prisionais. E a nota técnica ela traz justamente também o estabelecimento, né, de procedimentos e diretrizes. E aí esses projetos eles são fomentados e gerenciados pelas equipes das próprias unidades prisionais. Então, essa articulação, né, essa parceria, ela tem que ser feita diretamente com a direção das unidades prisionais e cabe ao Poder Judiciário o quê? Um incentivo, a promoção e o reconhecimento. Então, uma articulação que também tem que ser feita, porque a gente sabe que se o juiz ele não tiver, né, alinhado com isso, também é uma prática que acaba, é um direito que acaba não tendo ali a sua, enfim, finalidade adequada. Inclusive, foi feito, né, a terceira normativa que eu citei, é uma orientação técnica do CNJ também, que traz justamente para o Poder Judiciário, né, convida o Poder Judiciário a refletir sobre a implementação e como, né, operacionalizar essas práticas sociais educativas. E o próprio DPEM traz, né, a importância dessas parcerias, né, na implementação dessas práticas, tanto no nível estratégico, né, porque não necessariamente o Conselho precise executar, mas ele pode fazer articulação com outras instituições para que executem. Então, o nível estratégico para a implementação, assim como o nível operacional, né, a parceria também pode ser na própria execução pela equipe. E aí, essa nota técnica, ela já traz todos os procedimentos quanto às atividades não escolares. Então, ela já traz um modelo de formulário para apresentação do projeto, como se faz o processo de seleção, como que faz a divulgação, orientação, inscrição, execução, o relatório, a listagem e depois a verificação. Então, também são instrumentos, né, que estão os modelos prontos para que vocês acessem e só façam, né, pensem, enfim, façam articulação, escrevam possibilidades ali de projetos e parcerias junto às unidades prisionais para essas práticas sociais educativas dentro do contexto ali. Aí, falando sobre a integralidade, né, do sujeito, a gente sabe que quando o Conselho da Comunidade, e aí acaba sendo um dos órgãos da execução que tem maior, né, permeabilidade, enfim, e presença também, às vezes, no sistema mesmo, ali, né, nas pessoas que estão privadas de liberdade, esse contato. Nesse momento, né, de fiscalização que acontece de forma periódica, eu imagino que muitas situações venham a aparecer. E aí é importante que a gente olhe para dentro dessas situações, né, dentro desses contextos que aparecem nesses momentos de fiscalização, que a gente tenha um olhar mais atento para os grupos que estão especialmente vulnerabilizados no cárcere, né? E aqui eu listei alguns
que são os grupos trazidos pela própria nota técnica, né, do Fundo Municipal de Políticas Penais, que são as mulheres, a população negra, a população LGBTQIA+, os e as, né, indígenas, quilombolas, migrantes. Fora esses, quem mais? Né? Pessoas com deficiência, idosos, enfim, a gente sabe que tem um rol. E aí é importante que se estabeleça uma rede, né, bem específica para encaminhamento, né, e acolhimento dessas pessoas que estão em vulnerabilidade social, maior ainda em decorrência, né, da privação, mas em decorrência de estarem nesses grupos, né. E aí a gente sabe que existem, por exemplo, diversas, né, instituições municipais, estaduais, conselhos, comitês, ONGs, né, organizações do terceiro setor que são voltadas para essas pessoas. Então, é necessário que seja feito o mapeamento e que seja feito, né, o estabelecimento de parcerias para que a gente consiga ter um olhar mais atento a essa população, né, em específico. E nós, enquanto, né, Conselho Nacional de Justiça, enfim, fazendo justiça, a gente tem resoluções bem específicas para essa população, que é bem importante, né, que os conselheiros tenham conhecimento dessas resoluções, porque elas trazem diversos rolos taxativos de direitos e de questões que precisam ser observadas na execução, no acolhimento, enfim, no encaminhamento dessa população específica. Então, é importante que tenham um olhar atento para saber se esses direitos, né, previstos nessas resoluções, para além dos direitos fundamentais da Constituição Federal, enfim, e diversas outras normativas, se esses direitos estão sendo atendidos. E, se não estão, quem é a rede parceira que pode auxiliar nessa intervenção, né, nesse acompanhamento? E aí eu trouxe especialmente aqui, né, a Resolução 287 das pessoas indígenas, que a gente tem um grupo de trabalho estadual, e que, inclusive, nós elaboramos um formulário bem específico que está adequado à Resolução 287, e que a gente vai fazer uma reunião específica com os conselheiros, né, e conselheiras da comunidade para apresentar essa normativa, que, quando vocês identificarem numa inspeção, né, numa fiscalização, algum sujeito que seja, né, uma pessoa indígena, vocês já tenham esse instrumento para nortear, né, essa aplicação. Então, se essa pessoa teve direito, por exemplo, a um intérprete, se ela fala português, se ela entende por que ela está lá, se foi feita uma perícia, se não foi. Então, diversos rolos ali, como que é a questão da alimentação, se está sendo preservado o direito à vestimenta específica, para que vocês consigam ter esse olhar mais atento. Das pessoas egressas, né, da população LGBTQIA+, que a gente sabe também que é uma das populações que mais se encontram vulnerabilizadas, tanto, né, intramuros como extramuros, das gestantes, mães, pais e responsáveis por crianças e pessoas com deficiência e com migrantes. Então, é muito importante que se tenha conhecimento dessas resoluções, que se tenha um olhar atento para essas populações específicas e que seja feito daí estabelecimento de parcerias específicas para conseguir abarcar e atingir essa população. E aí, para finalizar, né, eu trouxe outras possibilidades de parcerias, e que daí eu gostaria, nesse momento, que a gente fosse fazer uma troca, que vocês fossem trazer as parcerias que já existem, as dificuldades e tudo mais, que também trouxessem nessa perspectiva. As parcerias que são, né, estabelecidas entre o Conselho da Comunidade e os próprios órgãos da execução penal, entre as prefeituras e secretarias municipais, dentro da perspectiva da política de atendimento à pessoa egressa e seus familiares, possibilidades de parceria com as universidades, e aqui é a gente poderia falar sobre inúmeras possibilidades, né, sobre a questão de parcerias ali em relação a projetos de extensão que façam atendimentos específicos, que promovam atividades específicas, na perspectiva de formação mesmo, formação em justiça restaurativa, formação sobre outros aspectos, a questão da comunicação, informação, enfim, as universidades elas têm que ter, né, esse foco também da sua função social, e a função social abarca a população prisional que nós atendemos. As possibilidades de parcerias com os conselhos municipais, é muito importante que o Conselho da Comunidade esteja
alinhado e articulado com os outros conselhos municipais, com as comissões, com os colegiados, e também, né, com as ONGs e as diversas organizações do terceiro setor, que também têm um papel primordial dentro da política, né, e das políticas penais. Entra. Cadeias públicas, unidades prisionais, entram todas elas. Entram todas. Estabelecimentos prisionais nessa visão mais ampla. 5 anos juntos, né? Pode colocar um pouquinho aqui. O que nós temos aqui foi atrás do prejuízo. O que nós teríamos preventido Bom, a partir dessa... Quando a gente fala justamente na integralidade do sujeito, a gente vê que não existe um fator, né, de vulnerabilidade social que leva o sujeito a entrar, né, no sistema carcerário. Então, a prevenção, ela é muito, né, ela tem que ser integral. Ela tem que olhar para o sujeito a partir dessas diversas perspectivas da rede também. Então, a partir do momento que há estruturação efetiva das políticas públicas, e aqui a gente coloca, né, das redes estabelecidas de educação, trabalho, saúde, todos esses são fatores que funcionam como fatores de proteção, né, a criminalidade. Então, isso é a prevenção. E aí, eu acredito muito que, a partir dessa articulação com a rede, essa articulação ela também vai funcionar, né, a partir da perspectiva da proteção também e da prevenção para todos esses, enfim, sujeitos, né. Pode ser usado para isso. Quando a gente fala ali estratégias de programa, instituição de programas, por exemplo, para sensibilização dos atores e tudo mais, pode ser usado para isso. Quem vai definir a utilização desse recurso é o comitê gestor. Então, o comitê gestor vai sentar e vai pensar, né, qual que é a demanda que a gente tem principal aqui. É a questão, por exemplo, a gente sabe que a questão da droga, por exemplo, ela acaba muitas vezes sendo um fator, né, que um fator muito importante ali na questão de levar o sujeito, né, a ser inserido no sistema prisional e tudo mais. Então, a questão, por exemplo, um grande programa, né, de prevenção ao uso de drogas e tudo mais, nessa perspectiva, por exemplo, pode ser uma atuação e uma utilização do recurso e que vai funcionar, por exemplo, como prevenção. Eu acho que sim, mas elas têm que estar devidamente regularizadas com todas as normativas e tudo mais. Mas como que funciona a utilização do recurso? Então, o comitê gestor faz, né, a deliberação, determina quais são as ações prioritárias, e aí elabora projetos. Esses projetos eles são inseridos na Plataforma Brasil, que é a forma de conveniamento, né, do governo, enfim, nacional. E aí esse projeto ele é avaliado pelo governo federal. Então, eles fazem essa avaliação. E aí, o próprio comitê gestor ele tem um contato, né, com o pessoal do DPEM Nacional para discutir. Então, antes de ser inserido esse projeto, né, dentro da Plataforma Brasil, há uma conversa, uma discussão, principalmente por parte do DPEM estadual, né, que faz parte do comitê gestor, do fundo, sobre as possibilidades de aplicação, se está de acordo, apresenta o projeto, conversas anteriores para que isso seja aprovado. Sim. Sim. Para que atinja, de fato, a população a que se propõe. Isso. Uhum. Sim. Sim. Que também tem que ser, né, utilizados para essa... Né, sim. Queria, então, primeiro abrir para um momento, se alguém tiver ainda alguma pergunta e queira fazer.
Pode falar. Só um pouquinho. Eu tenho que passar o microfone? Tem. Tá. A respeito da criação do fundo. O fundo, o gestor do fundo é só o comitê, ou o fundo precisa estar vinculado ao conselho ou a alguma outra instituição jurídica? O fundo ele é repassado e gestionado pelo município, né, o Poder Executivo do município. Mas a deliberação da utilização se dá por meio do comitê gestor. Então, as instituições do comitê gestor que deliberam sobre a utilização. Mas a gestão, a prestação de contas e tudo mais é feito pelo município, pelo Poder Executivo do município. O repasse se dá fundo a fundo, fundo nacional, fundo municipal. Pode falar. Tem que usar o microfone. Ainda nessa questão do fundo, a minha dúvida é o seguinte: esse comitê gestor, ele vai reanalisar de tempo a tempo, ou você cria já dentro do projeto o escritório social, o CIAP, o NUPEM, e ele recebe continuamente, ou é como se fosse um edital de captação de recursos que todo ano vai precisar se submeter junto com outras instituições? Então, como que se dá? Há um quantitativo nacional, que é repassado pelo número de municípios que tem o fundo criado. Atualmente, no Brasil, a gente só tem 13 fundos. Então, vamos dizer que a gente tenha lá um quantitativo de R$ 2 milhões no fundo nacional. 10%, porque 10% do que tem no FUNPEN é o que é passado para esses fundos municipais de políticas penais. Então, esse montante ele é repassado para o quê? Só para esses 13 municípios. Então, hoje, por exemplo, que a gente tem um número bastante pequeno de municípios, o montante de repasse é um montante bem considerável. Pelo que a gente tomou conhecimento, é cerca de R$ 600 mil por município. Quantos mais municípios forem criados, esse valor diminui, porque esse montante é redistribuído entre os outros municípios que não têm, que vão ter, né, fundo. Como que se dá? Então, a partir do momento que o fundo for criado, o Poder Executivo do município tem que encaminhar um ofício para o DPEM Nacional, que é o gestor do Fundo Nacional, informando a criação do fundo. Quando chegar o momento, lá no ano, de repasse desse recurso, ele envia, então, um ofício para o município informando que haverá o repasse, né, a destinação de X, né, do montante X. E aí ele abre dentro da plataforma Brasil aquele montante do recurso para inserir o projeto para a utilização do recurso. Esse projeto que é elaborado, discutido, deliberado pelo comitê gestor. O repasse e a prestação de contas são anuais. Então, cada ano, o comitê gestor delibera sobre essa utilização e faz essa utilização. A cada ano há um novo repasse. Entendeu? Então, um ano a previsão lá, até porque tem coisas, por exemplo, uma forma de utilização é a estruturação do Conselho da Comunidade. Estruturação pode ser o quê? Aquisição de computador, aquisição de mesa, aquisição coisa para estruturar fisicamente o Conselho. No outro ano, isso talvez não vai ser necessário. Esse recurso pode ser utilizado para outra coisa. Não sei se o pessoal está familiarizado com essas questões, mas é assim. O Fundo Nacional ele fica com o recurso no fundo. O município de Foz do Iguaçu, pegar como exemplo, vai fazer um projeto, vai oficiar, aí diz lá, tem disponível para o município de Foz do Iguaçu R$ 100 mil. Foz do Iguaçu faz um projeto para aplicar 100 mil, 80, 90, 20, 30 em um desses projetos. Aí é aprovado lá em Brasília, o recurso vem para essa conta específica do município, e aí o município é que vai prestando contas de acordo com o que vai gastando. Essa deliberação de gastar que pode ser feita pelos conselhos ou pelo próprio município, mas toda a documentação, a responsabilidade, tudo é do município. Então, nós somos apenas orientadores, ou sei lá, como é que eu vou dizer assim, direcionadores deste projeto. Mas a ordenação, tudo, a responsabilidade, a aprovação, a prestação de contas, tudo é feita pelos municípios, eles que têm essa responsabilidade.
e o dinheiro só vem de acordo com o nosso projeto. É isso, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam aqui, não, eu vou pedir 100 mil, vai vir na minha conta aqui, ou na conta do município, eu vou poder administrar, gastar aqui, ali, lá e tal. Não é bem assim, tá? Não, é que, na verdade, a preocupação é, se nós formos usar esse recurso para instituir um escritório social, instituir um patronato, corre-se o risco, então, de no outro ano você não ter esse recurso para manter esses órgãos que nós estamos criando. Essa é a preocupação. Só uma dúvida com relação a esse primeiro momento ali do comitê diretor ali, né, da inscrição. Por exemplo, nós como conselheiros, a gente entra como pessoa física ou como conselho para criar esse comitê inicial? Como conselho mesmo? Mas daí não vai ter conflito de interesse, por exemplo, a gente apresentar um projeto pelo conselho? Ok, então, entendi. E as cidades que não têm unidade prisional, como que funciona? Qual seria a melhor forma de arrecadar a verba? Eu já pedi um segundo microfone. Obrigada. Que o negócio está complicado. Aí depende do município, né? Daí vocês vão ter que fazer essa articulação diretamente com o Poder Executivo para ele dizer da onde que pode ser destinada verba, né? Dentro da minuta do projeto de lei, consta lá o FUNPEM e tem outras previsões orçamentárias. Daí, no caso, a possibilidade de vocês articularem a tirar, né, o FUNPEM e deixar as outras sugestões que estão ali, que eu não me recordo agora, mas eu acho que tem mais umas 4 sugestões de arrecadação de recurso ali. Então, a respeito do comitê, eu acho que deve ser por portaria. O município deve, geralmente, direcionar pessoas específicas, creio eu, né? Pode ser as mesmas pessoas do conselho, né? Mas será por portaria. Digo isso porque eu sou procuradora-geral do município lá de Realeza. Mas, na verdade, o que eu queria fazer é uma consideração é que, por exemplo, a nossa realidade, eu vi aqui o pessoal falando, ela é totalmente diferente, eu acredito, que dos municípios maiores, que tem, né? Nós tínhamos um setor de carceragem dentro da nossa delegacia que foi desativado há cerca de 1 ano, mais ou menos, né? Então, hoje, nós não temos um sistema prisional ali no município. Nós ajudamos, tanto a penitenciária lá em Francisco Beltrão, como o Capanema, que os nossos presos, né, os nossos detentos vão para lá, com colchões, enfim, tudo que eles precisam, até tintas, esses dias a gente auxiliou eles. Mas, na nossa cidade, eu acredito que seja nos conselhos, nos municípios menores, não sei como é a realidade de vocês, mas nós temos um problema com a população mesmo. Tipo, a gente tem visto de maus olhos, assim. Então, quando eu assumi a presidência, vai fazer 3 anos, e agora eu vou provavelmente continuar mais 3, eu tive muita dificuldade da sociedade em entender o que era o Conselho da Comunidade. Então, foi meio que uma briga até com o Poder Executivo. Aí, claro, que daí, quando eu entrei ali, agora, como eu estou como procuradora, aí a realidade mudou um pouco, né? Consegui fazer parcerias ali dentro da Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde. Hoje, a gente tem... a gente mudou o nosso foco, né? Como a delegacia foi desativada, o que eu pensei vamos trabalhar com questões preventivas, né, como o colega mencionou antes. Então, hoje, eu tenho 2 projetos de questão preventivas de crimes, né? Um voltado para adolescentes, porque nós temos uma cidade que é dentro do nosso, né, o Conselho da Comunidade da Comarca de Realeza, então tem Santa Isabel. Santa Isabel tem o PCC bem formado lá dentro do município, né? Então, eles estão com um problema grave com os adolescentes. Então, a gente começou um projeto lá voltado na escola para grupos de encontro com esses adolescentes, porque está um caos, assim. Mas, para vocês terem uma ideia, como as cidades são próximas, como, vamos dizer assim, que eles têm as regras deles, né, o PCC, a criminalidade em Realeza está aumentando muito. Então, para vocês terem uma ideia, no último mês, entraram no Conselho da Comunidade 3 vezes já.
né? Levaram inúmeras coisas. E aí agora a gente está colocando alarme, enfim, né? Porque eu não consigo que o Poder Executivo vá lá e consiga blindar a nossa sala, então a gente vai fazer com recurso próprio, porque não tem como. Eu coloquei já câmera com áudio na sala, porque eles vão lá e xingam, enfim, teve um problema. A nossa auxiliar administrativa teve uma crise de pânico, tive que levar ela às pressas para o pronto-socorro. Então, está meio que bem complicado de trabalhar lá nesse sentido. E eu vejo também que nas cidades pequenas, né, tipo, a gente tem uma rotatividade muito grande de juiz e promotor. Então, não é muito fácil a gente trabalhar, porque, às vezes, a gente tem um projeto e, quando vê, já mudou o promotor, o juiz já não quer continuar com aquele projeto, e aí a gente não tem nem o apoio das entidades. Então, a minha consideração, que eu gostaria de trazer, principalmente para a FECOMPAR, é trabalhar também com essa questão um pouco mais preventiva, porque eu vejo que lá na nossa comarca a gente não é visto como uma entidade, entende? Eu estou lutando para mostrar que a gente tem um trabalho diferenciado. Eu estou tentando fazer um monte de projeto para a sociedade reconhecer o conselho, para a gente conseguir automaticamente ganhar mais força, porque a gente não consegue nem ter pessoas, por exemplo, para montar a diretoria. E eu vejo que, às vezes, não tem um olhar direcionado para esses conselhos, que não tem um sistema prisional. Então, é uma luta muito grande. A gente lutar sozinho é complicado. Então, talvez, se tivesse um pouco mais do olhar da FECOMPAR para esses conselhos, tipo, um pouco mais de apoio, eu não sei, alguma campanha de, talvez, mostrar mais o trabalho do conselho. Agora, eu consegui fechar uma parceria com a associação comercial, que, tipo assim, daí já dá um pouco mais de visibilidade com os trabalhos de campanhas da Maria da Penha, né? Mas, assim, é bem complicado. Então, a minha colocação seria nesse sentido, de talvez um olhar mais direcionado para esses conselhos que são menores e que não tem sistema prisional, vamos dizer assim, né? E a gente não consegue ter esse apoio da sociedade, e, diante da rotatividade de juiz e promotor, a gente também não consegue desenvolver um trabalho de uma forma contínua. Eu acho que, só complementando um pouco a situação da colega, nosso município também é um município bem pequeno. Então, além de um grande número, de um número significativo, né, de reincidências com os adolescentes, nós temos com os adolescentes a mesma preocupação e os mesmos problemas que o município dela. O nosso município tem só 15 mil habitantes. Então, nós temos também grande dificuldade com relação à questão financeira, porque a arrecadação do Conselho é muito pequena, né? Ou quase nada, né? Considerando o montante que a gente precisa para manter o Conselho, manter os profissionais e os projetos. Então, a mesma fala que nós temos. Então, até me animei, né, com relação à criação do fundo, mas aí, quando foi dito só para os municípios com unidades prisionais, a gente veio um pouquinho de decepção, assim, porque realmente existe muita dificuldade. Alguém comentou também, acho que foi o senhor, com relação ao Poder Executivo, porque aí as verbas do Poder Executivo já estão todas previstas e aplicadas, e para esse setor acha-se que não é a prioridade. Então, eu coloco da mesma forma que a FECOMPAR, né, de repente, tenha um olhar diferenciado para nós, com municípios pequenos, que temos essa dificuldade. Tem mais um pedido ali. Estou na esperança de tentar pensar. Mas, realmente, os municípios de menor porte, né, do porte pequeno, que não tem mais as carceragens, de um lado foi, né, algo positivo, mas, assim, eu não sei qual é a possibilidade, porque, se a gente pensar em outras políticas, existem os consórcios, né, o consórcio de saúde, que, dependendo do número né, de habitantes, tem aquela cota, né, de consultas e outras especialidades. Será que a gente não consegue, talvez, trazer
proposta para dentro dessa política, desse instrumental, porque, assim, realmente o pessoal de Realeza, o pessoal do Sudoeste utiliza as unidades de Pato Branco, Capanema, Francisco Beltrão, que já são unidades mais estruturadas. Nós temos uma realidade que a gente pega lá o Biratã, né? Eu não sei como que a VEP pega agora, assim. Geograficamente é uma loucura, porque é mais perto de outras unidades, mas, ao mesmo tempo, o sujeito vem para a gente. Então, talvez, eu não sei se a gente consegue pensar legalmente, se essa política, né, se essa redistribuição, seria interessante fazer consórcios. Então, vamos dizer assim, que a VEP de Foz, quais são os municípios que a VEP de Foz abrange? Esses, aqueles, quais não têm unidades. Né? Como é que a gente faz esse consórcio com esses conselhos da comunidade para a gente pensar o tratamento penal, o tratamento desse sujeito, dessa família, né? Lá naquele município que ele não está cumprindo a pena, mas seu vínculo afetivo, seu vínculo familiar ainda está lá. Então, eu não sei qual é a viabilidade se a gente conseguir transpor esse pensamento desses consórcios para essa área dessa política. Não sei. Infelizmente, não é possível fazer consórcio. Essa é uma demanda que veio até de outros estados, que tem um número pequeno, né, enfim, de unidades prisionais e vários municípios, e, infelizmente, não é possível. O fundo, ele, de fato, é municipalizado. Mas o que é possível é que o fundo seja instituído, mas com outras fontes orçamentárias, que foi o que está, inclusive, na nota técnica. O fato de não vir recurso do FUNPEN, ele não inviabiliza a criação do fundo. Aí, o que precisa? De uma articulação com o município para ter outras fontes de arrecadação. E aí, a própria normativa, ela traz algumas outras possibilidades. Né? Então, assim, essa é a possibilidade. Né? É só a questão de não vir o recurso do FUNPEN. O que eu ia falar é que são já 11 horas, e eu queria que a gente trouxesse, também, nessa nossa conversa, boas práticas que vocês têm nos municípios. Quando a gente fala em boas práticas, eu acho que, quando a gente está em um momento de troca de diferentes realidades, é uma das formas mais proveitosas que a gente tem de pensar a nossa realidade também, sabe? Puxa, não tinha pensado nisso, nessa saída, nessa articulação, nessa possibilidade. E aí eu queria que vocês, né, pensassem, e daí fica aberto para quem quiser contribuir, e nos trouxessem boas práticas de parcerias com outros conselhos, comitês, com a sociedade civil, com ONGs, com os próprios órgãos, né, da execução penal. O que vocês têm feito que impactou, que melhorou, que teve resultados positivos no município e que vocês acham que pode inspirar outros conselhos da comunidade? Pode ser um pouco da perspectiva do que eu trouxe, do que vocês fazem, ou não. Pode ser outra parceria que nem foi aventada aqui e que é uma boa prática que vocês entendem que merece ser trazida para o grupo. Acho que ele estava... Tá, pode ser também, mas... Então, vamos... Quem que vai falar? Quem que pediu antes? Porque se a gente ficar muito tempo, todo mundo falando, a gente não consegue dar espaço para todo mundo. Tá bom, então... Tá. Então, vamos pensar assim, um tempo para cada um... Tá, um tempo para cada um falar. Daí, talvez vocês vão ter que eleger uma única boa prática. Pode ser, tipo, 3 minutos para cada um? 2 minutos? 1 minuto? Gente, então, assim, eu quero ver o poder de concisão. Oi? Tá. Então, 1 minuto, tá bom? E aí, quem que vai controlar o tempo? Você pode controlar? Gente, e daí eu peço para vocês respeitarem, porque quanto mais gente puder falar, enfim, façam bom uso ali do objeto da palavra.
Tá bom? Então, eu vou passar. Quem quer falar? Pessoal, então, já aproveitando, tem o tempo curto, então foi lá. Em relação à procuradora ali, uma sugestão, nós de Laranjeiras, a gente também não tinha sede própria, era alugado o local, fizemos parceria com o TJ, hoje nós estamos no fórum, segurança, né, do fórum também, tem o segurança armado agora, né, pela empresa, detector de metais, dá uma segurança para o funcionário, também para o material. É possível, se tiver espaço no fórum, fazer essa parceria via TJ. O TJ libera o espaço, é uma dica que a gente passa para vocês, que deu muito certo com a gente. E em relação à arrecadação, a sugestão também, eu fui assessor jurídico na Câmara de Vereadores, e Laranjeiras tem um projeto que é o Dinheiro na Comunidade. E acesse esse dinheiro às entidades de utilidade pública municipal. Então, às vezes, também é uma forma dos conselhos buscarem essa titulação, né? Serem entidades de utilidade pública municipal, captar esse recurso, que eu acho que é importante. Bom dia a todos. Vou ser bem objetivo em virtude do tempo. Como disse o nosso amigo ali de azul, esqueci o seu nome, a preocupação em relação aos 600 mil, que você tem um ano daí, não pode ter no outro. No nosso município foi feita uma parceria. O Conselho da Comunidade buscou a Prefeitura alugou o imóvel, paga R$ 2.500, é um imóvel de 2 andares, e nesse imóvel funciona o Conselho da Comunidade, funciona o Patronato Municipal e funciona o NUPEM. Tudo pago a despesa do prédio com o município. Por quê? Qual foi a intenção? Nós não fomos pedir ao Executivo, nós fizemos a cadeia completa. Nós fomos os vereadores, criou-se o projeto de lei, aprovado e criou o patronato. Foi um ponto. Depois foi outro projeto de lei que autorizou a formação de instrumento jurídico do Conselho da Comunidade com o Poder Executivo. E o Poder Executivo paga o aluguel, paga toda a despesa administrativa para o Conselho, fez uma licitação, gastou R$ 92 mil, compraram 8 computadores, 3 impressoras, mesa e cadeira completa. Santo Antônio da Platina. Então, essa é uma possibilidade. Câmara de Vereadores fazer lei que autoriza, o município subvenciona. Não pressiona. Pessoal, Ademir, 2 vizinhos. Com relação ao nosso grupo, o que nós vamos levar à tarde para o grande grupo? Primeiro, a implementação nos municípios com unidades prisionais da Lei Complementar 17 de 1994. Só num segundo momento, projetos especiais que possam ser contemplados por essa mesma lei. Fechou? As boas práticas de 2 vizinhos. Núcleo Maria da Penha, implantado em junho de 2018. A manutenção do NUMAP de 2 vizinhos é feita pelo Conselho da Comunidade, com advogado, psicólogo, em parceria com a Unioeste de Francisco Beltrão. Último atendimento, 52 novas mulheres em situação de violência doméstica foram atendidas e 30 retornos. Tá? Mas o Conselho não atende vítimas. Nós atendemos vítimas, sim. Como é que você não vai querer ser conselheiro? Vocês só atendem preso, só atendem bandido, vagabundo e não sei o quê. Entendeu? Primeiro que nós não atendemos esse público, nós prestamos assistência como órgão de apoio. Nós não somos filantrópicos, nós somos um órgão técnico de apoio, e isso está previsto na LEP, é branco e franco. Fechou? Comarca de Congonhas. A gente está falando muito de município, mas nem sempre é mais a comarca, porque a gente abrange mais do que um município. Mas nós também tivemos a mesma dificuldade, conselho antigo, a visibilidade do conselho. E, recentemente, nós tomamos uma postura que ajudou muito, foi fazer o que nós estamos caminhando para uma conferência interconselhos. A gente já fez algumas mobilizações com todos os demais conselhos de controle social. E isso fez com que o Conselho da Comunidade tivesse uma visibilidade diferente daquilo que só cuida de bandido, que era a primeira visão que tem. Então, para nós está sendo muito importante, e com isso a gente fazer as parcerias também, já com os setores, saúde, educação. Então, nós pegamos todos os conselhos de controle social da nossa cidade, e, no primeiro momento, fizemos reunião com os presidentes colheram,
Depois, aí a gente agora, para o começo do ano, a gente vai fazer o que nós estamos chamando de uma grande conferência, aí mobilizar toda a sociedade para participar e ter conhecimento do que funciona, do que é o controle social e não só o Conselho da Comunidade. Noélia, de Fazenda Rio Grande. Eu quero apenas complementar o seguinte: essa situação de conseguirmos conselheiros para o Conselho da Comunidade é uma questão cultural. É muito difícil das pessoas aceitarem, porque elas têm um entendimento que cuidar de preso não é a função nossa da sociedade. É sim. Então, nós temos que buscar parcerias com as entidades do município, OAB, Rotary Club, Lions Club, onde estiver dentro daquele município uma associação de destaque, porque é muito complicado. Eu moro num município de 160 mil habitantes e é uma dificuldade para conseguir conselheiros para somar conosco o nosso trabalho, as nossas parcerias. Só que a parceria ela é fundamental com as entidades do município. Então, Foz do Iguaçu tem, desde 2017, se eu não me engano, o projeto junto com o Conselho da Comunidade, que é a aquisição de passagens para as pessoas que estavam presas aqui em Foz, retornarem aos seus municípios, né, a passagem rodoviária. Isso foi um projeto proposto pelo Serviço Social, mas não para o Serviço Social, e sim para todas as unidades. Então, os diretores têm autonomia de solicitar essas passagens quando saem o alvará. Então, é um projeto que caminha por ele mesmo, não precisa de ninguém ficar, né? E também a gente começou, dentro da unidade, uma conversa muito próxima com as assistentes sociais dos conselhos, que daí depois foi se tornando uma rede, né, Renata? E a gente tem reunião e a gente tem, então, profissionais de serviço social que não está ainda nos GTs de trabalho do nosso conselho regional, com as reuniões, é muito importante, porque é ali que a gente se conhece, é ali que a gente vai falando, e é ali que o Biratã, eu tenho um preso lá em tal lugar, vai lá e conversa com o assistente social. Então, assim, hoje com as mídias sociais a gente conseguiu, e isso a gente tem batalhado desde 2017, né, até mesmo para vocês adentrarem um pouquinho ao sistema onde o sujeito está recluso. Agora sim, Marechal Cândido Rondon. Então, assim, cumprimento de penas alternativas, nós fizemos com outros municípios. Nossa comarca tem 5 municípios, nós somos sede. Os municípios que não têm, nós fizemos o cumprimento de pena lá, são municípios que não têm. Então, esses convênios que vocês querem fazer com o fundo é através dessa forma, o cumprimento da pena nos municípios de vocês que não têm unidades prisionais, as penas alternativas. Nós fizemos o acompanhamento, o cumprimento das penas alternativas, inclusive aquelas só de assinatura, de pagamento de valores, prestação de serviço à comunidade, tudo isso. Então, essas penas podem ser prestadas no serviço de vocês. Recursos, gente, nós temos recursos sobrando e muito, e é muito fácil. O que a gente faz? Primeiro, transação penal, promotor joga lá em cima, juiz também. Então, é dinheiro que vem aos montes. Segundo, penas alternativas, financeiro, em primeiro lugar, depois prestação de serviço à comunidade, vem dinheiro aos montes. E agora, a partir do ano retrasado, a não persecução penal. A não persecução penal está dando de 10 a 0, tá, gente? Mas é importante. Então, recursos não faltam, é só vocês conversarem com o juiz e com o promotor que eles fazem a coisa acontecer. Nós fizemos aqui 5 projetos de remissão de penas. Costura, leitura, trabalho na cadeia e tem mais arigurumes, essas coisas aqui. E também prevenção de pena, que agora não dá para falar. Reserva. Deixa eu sair de perto aqui agora. Bom, reserva, o Conselho já está desde 2000, mas assim, parcerias com as comunidades, com as empresas, sempre teve construção, nós fizemos 3 celas lá, o Conselho. Agora nós estamos com um projeto com a Prefeitura e as empresas, serrarias de capital, a mão de obra do detento, já está em andamento também. A Prefeitura vai pegar uns 20. Nós temos hoje 56 presos, no qual agregamos a cadeia de Cândido de Abreu também. O Conselho da Comunidade tinha sede alugada, foi para o fórum em 2013, através daquilo que o rapaz, o palmeirense falou ali, e agora estamos dentro da própria cadeia, porque era a delegacia, se tornou agora todo do DPEM, né?
E nós temos uma sala lá com 2 funcionárias, também está totalmente ajustado. Então, nós não temos assim, né, Lorival, tantos problemas que a gente vê assim. A questão de gestão financeira é tranquila, tá? Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês bem claro aqui, e me desculpe se eu for sincero ou não. Quando me passaram o valor deste hotel, eu falei, não, é muito. Nós temos dinheiro, mas não é nosso, né? Então eu falei, não, vamos pegar uma coisa mais acessível, que seja boa. Credo com você, rapaz, tá louco? Certo. A questão de gestão também. Você tem que tomar muito cuidado com o dinheiro daquilo que não é nosso, né? E às vezes a gente dá uma esbanjadinha e depois pode faltar lá na frente. Mas graças a Deus temos assim todo esse trabalho lá que está fluindo. Agora estão fazendo reformas novamente. Vai ter todas essas parcerias que estão acontecendo, porque não dá tempo de falar todas, né? Eu também não quero ultrapassar o horário. Quem mais gostaria de falar? Mas Realeza não tem só coisa ruim, não, tá? Tem coisa boa. A gente tem um projeto que é a Horta Solidária, que a gente coloca os prestadores de serviços, eles constroem essas hortas dentro de creches. Então, tem 2 creches hoje no município, que tem uma escola e uma creche. No Conselho, a gente tem uma também, e agora a gente está finalizando uma no CAPS. E estamos começando, esse ano, agora, 2023, pretendemos criar mais 3 hortas. E também, como tinha muita entidade que não queria mais receber os prestadores, a gente está encaminhando para festas das escolas ou do município, eles ajudam a trabalhar nas vendas de comidas, e isso também está auxiliando bastante. O meu eu queria falar por último, né, mas, em todo caso, o meu não é nem sobre isso aqui, é só para dizer para vocês que nós temos um trabalho de remissão pela leitura, com sala de aula dentro da cadeia, com professora, paga pelo Conselho da Comunidade. Mas o que eu quero dizer para vocês é que um egresso escreveu um livro, e esse livro está exposto aqui, nós precisamos vender, porque ele já tem o 2º volume e o 3º quase no fim. Então, é isso aí que a gente pede para vocês, se vocês puderem passar lá no Conselho da Comunidade de Laranjeiras do Sul, nós temos um livro escrito por um egresso. Tá? É do cárcere ao delírio. Alana, Paraíso do Norte. Então, eu sou a Alana, sou de Paraíso do Norte. O Conselho de lá, ele atua conjuntamente com a Central de Medidas Socialmente Úteis, a Censo. Então, a gente atua dentro do espaço do Fórum. Dentre os projetos que a gente está ali com parceria, a gente tem o projeto SOMAR, que é para atendimento a mulheres em situação de violência doméstica, atendimento psicológico, junto ao UEM, que é um projeto de extensão de lá. A gente tem, para remissão de pena, também a doação de sangue e o projeto em contexto de leitura e artes. E todos esses projetos eles são articulados com as secretarias de saúde, assistência, para a gente conseguir, de fato, efetivar. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa. A gente, sempre que possível, tenta estar participando das... Eu participo das reuniões da rede, com os 3 municípios, e não temos unidade prisional. Fiquei muito triste na questão do recurso. Vou pegar o amigo lá de Engenheiro Beltrão para conversar mais. Acho que... Quem mais gostaria? Eu sou de São Mateus do Sul, e eu, além de ser presidente do Conselho de São Mateus, da Comunidade de São Mateus do Sul, eu participo do Conselho de Segurança, que eu acho que é uma grande parceria que vocês deveriam fazer, porque são muitos problemas em comum que a gente consegue resolver, e esse estigma que a gente tem como Conselho da Comunidade, o Conselho de Segurança ajuda muito, por eles estarem participando junto, eles, lá, pelo menos em São Mateus do Sul, foi retirado muito esse estigma em cima de cuidar de preso. Em conjunto com o Conselho de Segurança, acaba sendo que nós cuidamos, todos os 2 conselhos, da segurança do município. O Conselho de Segurança, com a parte deles, a gente com a nossa, né? Mas sempre em conjunto, pensando na segurança de todos, né? E isso deu uma quebra assim, dessa ideia, né? Daquela história de ficam cuidando de preso, babá de preso, essas coisas assim. A gente conseguiu retirar isso, né?
Eu acho que é importante uma parceria sempre com o Conselho de Segurança, que lá em São Mateus do Sul funciona bem, os dois juntos. Conselho da Comunidade de Toledo. Nosso conselho, o Conselho da Comunidade, ele construiu um barracão industrial anexo à cadeia pública. Então, lá dentro desse barracão industrial, hoje nós estamos com 4 empresas trabalhando lá dentro, né? Onde esses presos são remunerados. E também tem vários projetos sociais que acontecem também dentro desse espaço. Então, nas quartas-feiras, nós temos o programa Recomeçar, junto com a empresa Prate Dona Duzi, que é uma das empresas que estão lá dentro. E dentro desse programa Recomeçar, que de um projeto se tornou um programa, né? Ali tem as oficinas semanalmente, para não ficar ali só o trabalho, a valorização humana. E também nós temos o Volta para Casa, que é a aquisição de passagens, né? Temos o projeto também Mãos que Criam, projeto Leitura, e temos mais 3 projetos em andamentos. Seria isso. Bom dia a todos. Eu sou Luciana, sou vice-presidente do Conselho da Comunidade de Foz do Iguaçu. Nós temos vários projetos em andamento, assim, acho que tudo que foi exposto aqui, o Conselho da Comunidade em Foz do Iguaçu já executa, mas para falar externamente, nós temos o apoio da OAB, que eu também sou vice-presidente da Comissão das Mulheres Advogadas, então nós fazemos um projeto bem bacana com as mulheres que estão aqui fora. Além das detentas, nós fazemos mensalmente campanhas para a prevenção da violência doméstica, e, além disso, nós levamos para comunidades carentes informações sobre guarda, pensão alimentícia, divórcio, previdenciarismo, e levamos informações que as mulheres das comunidades carentes precisam, e essas informações são escassas. Então, nós fazemos os projetos dentro da penitenciária e fora da penitenciária, trabalhando com essas mulheres, e é muito aceito pela população, e a OAB aqui de Foz tem portas abertas para o Conselho da Comunidade, e o Conselho da Comunidade, portas abertas para a OAB. Então, nós temos uma grande parceria, a OAB está levando muitos projetos para o Conselho da Comunidade de Foz. Isso é bem importante, que vocês façam parceria com todas as entidades possíveis, porque assim eles vão levar projetos para que a gente possa executar com maior facilidade, porque nós teremos uma rede grande de apoio. Obrigada. Aproveitar e falar como judiciário de um projeto que nós fizemos, porque acredito que todos sofremos na pandemia com a destinação de verbas da prestação pecuniária para a saúde pública do município. E isso desabasteceu os recursos que vão para o Conselho da Comunidade. E aqui em Foz do Iguaçu, tanto a Justiça Federal quanto a Justiça Estadual lançaram portarias de conversão das penas de serviços à comunidade em pena pecuniária, a depender dos crimes, um limite máximo de pena, para justamente levantarmos recursos para atendermos todos esses projetos que os senhores falaram. Pegando esse gancho que o colega falou, gente, respeitando a laicidade do Estado, mas uma coisa me chamou muita atenção, eu preciso partilhar isso com vocês. Daqueles conselhos que um presidente ou a diretoria seja católico, sabe que no seu município existe a Caritas diocesana. Por que eu faço esse adendo? Procurem a Caritas. Na sede do Conselho da Comunidade de Santo Antônio da Platina, nós fizemos uma parceria com a Caritas. Nós atendemos população LGBTIQ+, atendemos venezuelanos, nós temos lá na minha cidade muitos imigrantes. Nós já pagamos hotel para eles ficarem, porque a casa de apoio lá não tinha mais vaga, conseguimos alimentação, conseguimos passagem, a população LGBTI, nós temos um centro de acolhimento e atendimento para essas pessoas, tudo em parceria com a Caritas, e o Conselho pode fazer isso. Então, procurem, porque a Caritas é um organismo de direitos humanos da Igreja Católica. Excelente, Atuan. Obrigado. Conselho de Guarapuava. Quero trazer para vocês aqui, para compartilhar a experiência da importância da articulação com o judiciário.
Guarapuava é muito próxima assim da vara de execuções penais, e isso fortalece muito as nossas ações, os nossos projetos. Hoje nós temos também parceria com outras instituições. Nós fizemos recentemente o curso bíblico para remissão de pena dentro da resolução 391 do CNJ, que é o estudo não escolar. Também isso possibilita na área de saúde, de esporte, né? Então, tem inúmeras possibilidades ali de serem criadas ações dentro dos conselhos. A questão da articulação também, nós estamos bem próximos assim da Secretaria de Saúde para a implantação do PNASP. Então, a aproximação, né, de todas as secretarias é muito importante. Nós temos assim bastante êxito em Guarapuava em relação a isso. Então, é importante, sim, que o Conselho seja apresentado para que as pessoas, o município, reconheça, né, a importância dele dentro da execução penal. Bom dia a todos. Eu sou o presidente do Conselho da Comunidade de Prudentópolis. E ouvindo todos vocês, a gente vive uma realidade totalmente diferente lá. Hoje lá, nós temos os nossos presos, nós temos mais ou menos 67 presos. E a gente tem uma parceria muito forte com a Prefeitura e também com os órgãos da Justiça. Desses 67 presos, 48 já estão trabalhando dia a dia com a nossa parceria com a Prefeitura. Tá? Isso fortaleceu demais a situação de começar a enxergar o nosso conselho com os olhos diferentes. Né? No início, esse pessoal saía para trabalhar nos canteiros de obras da Prefeitura e a população ficou meio assim, né? Opa, esse matou, esse roubou e está na rua. E a gente conseguiu fazer um trabalho de base muito forte, principalmente com o Poder Judiciário. A nossa colega mencionou que essa mudança de juízes atrapalha, mas a gente fez um trabalho de base tão forte que quando o juiz chega na nossa comarca, ele é tomado por essa situação que já está lá enraizada na cidade. Por mais que ele venha com uma ideia diferente, infelizmente nós ainda temos juízes que chegam lá achando que bandido bom é bandido morto, que tem que ficar o restante da vida na cadeia, ele acaba se contaminando. Então a gente fez um trabalho de base forte de contaminação, como a gente fez com os presos. Saía 2, saíam 3. Hoje a gente está construindo, anexo à nossa cadeia, um pavilhão, tá? Onde esses presos, eles não voltam mais para a cela de convívio. Eles hoje estão praticamente dentro da parceria que nós temos com o DEPEN, construindo ali um local apropriado para moradia para eles. Então, eu acho que esse trabalho de base, de fortalecimento e de parceria DEPEN e Prefeitura Municipal é muito importante. O senhor só vem para cá por causa do som, senão vai ter microfonia. O problema, o gargalo que nós temos lá, que pela coisa assim, se chama veículos dentro do pátio da delegacia, que era a delegacia. Isso é um problema sério que nós não conseguimos colocar um barracão que tenha parceria com a prefeitura para fazer paver, meio-fio, essas coisas para os presos trabalhar. O problema, nós tínhamos lá 73 carros e 172 motos, tiramos, através do último juiz que passou por lá, porém, já está lotada novamente. Então, tudo que pega, joga lá no pátio da delegacia, né? E aí que teria que entrar, talvez aqui, ver com os conselhos e provocar o DETRAN, Poder Judiciário e os órgãos competentes dessa baixa de veículos para fazer, de repente, tirar um espaço ou fazer um leilão desses veículos, porque na questão do seguinte, se a pessoa não procura até 3 meses, 2 meses ou 4 meses, o pessoal que são aí advogados entende um pouco mais, acho que já o processo ele já abandonou aquele veículo, certo? Tanto é que tantos veículos novos que foram lá, que nós pedimos um veículo agora para a juíza para passar para o conselho. Nós tivemos que vender em função da questão da demanda de valores que era alta, e nós estávamos com pouco caixa, vendemos para poder suprir, e agora estamos tentando adquirir, que o juiz passa por nós por concessão, desses veículos que são apreendidos, que não retornam mais para o proprietário, no ceder veículo, porque apodrece, que dá dó de ver tantos veículos apodrecendo lá e a sociedade ou as entidades precisando de apoio, certo? Vou continuar aqui para falar mais 3 coisinhas boas aqui, então.
Nós conseguimos instalar um bebedor de água geral e ar-condicionado na cadeia e cama para os presos, com recurso das justiças através de projetos. Mais de R$300 mil, inclusive carros novos a prefeitura comprou para prestar assistência aos presos. Nós temos um projeto muito interessante, que é o PROSMAP, sobre os agressores da Lei Maria da Penha. Mais de 500 agressores já passaram por isso, são 5 sessões, e a reincidência é quase zero. Nós começamos agora a fazer um trabalho preventivo, envolvendo os casais, e o segundo passo vai ser envolver a família inteira, dentro desse projeto Paz em Casa na Semana. Então, na verdade, é assim, gente, a nossa dificuldade, muitas vezes, é querer colocar a carroça na frente dos bois. Nós temos que ir devagarzinho e fazer as coisas acontecerem. A sociedade vem de graça. Eu queria só aproveitar e dar uma sugestão, como até a gente ficou controlando o tempo e todos não conseguiram expor tudo o que falaram, dos conselheiros encaminharem, então, e doutora Luciana, eu vou colocar a Foz do Iguaçu no meio, que é o que está sediando, para o Conselho de Foz todos os projetos, e nós podemos elaborar, então, uma cartilha de hoje, dos projetos que existem, para nós distribuirmos para todos os conselhos, porque muitas vezes nós podemos nos inspirar naquilo que já é feito. Só complementando, então, o que o Rodrigo falou, isso é muito importante, porque eu, sempre que quero trazer um projeto novo para Foz do Iguaçu, eu vou pesquisar o que as outras comunidades estão fazendo. Nós não precisamos pensar a todo momento em criar um projeto novo. Nós temos que ir atrás daqueles projetos que estão dando certo nas outras comarcas. Então, eu sempre digo nas reuniões, vão atrás aonde está dando certo. Nós podemos implementar, copiar, modificar, mas não precisamos toda hora trazer algo novo. Se está dando certo em outras comunidades, poderá dar certo para o nosso conselho também. Então, realmente, a questão da cartilha é muito interessante, porque, às vezes, nós não temos tempo para pensar em elaborar coisas novas, e, assim, eu vi ideias maravilhosas, nós temos dúvidas, então, podemos nos ajudar com relação a isso. Quer complementar? Porque depois a gente faz o sorteio dos brindes. Pessoal, só para a valorização das entidades que recebem os nossos prestadores de serviço, que a gente tem mania de empurrar os prestadores de serviço para a entidade, na parceria, sem nenhuma contrapartida. Então, nessa parceria, 2 vizinhos conseguiu viabilizar R$50 mil através daquele edital especial que a juíza abre no fórum, e nós encaminhamos aquele recurso para a Fundação Terapêutica Renascer. E a gente chamou a direção da Renascer e disse, a gente tem 50 mil para o carro de vocês, mas vocês precisam receber os nossos alcoólatras e aqueles com problemas com droga. Então, nós fizemos essa parceria, a juíza abriu um edital especial, captando aquele recurso especial, não da conta do Conselho, da conta geral para projetos, encaminhamos para a Fundação Renascer 50 mil, compraram o carro e hoje eles recebem os nossos alcoólatras e problemas com droga, tudo lá. Bom, então agradeço muito esse momento.